When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you. Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. É estranho falar boa noite com ainda um pouquinho de luz, mas é boa noite. Hoje a gente vai receber Henrique Jatahy. Revelação de Vai na Fé. As duas melhores revelações da novela para mim. Clara Monetti e Henrique Barreira, o Fred, o titular do canal Macharada. Quero que ele me explique essa história desse canal Macharada. Se ele também teria um canal Macharada aqui, então vamos chamar esse menino para conversar. Porque o tempo ruge aqui nessa Sapucaí chamada Instagram. Pera aí, Henrique, você não tá aparecendo para mim aqui para chamar. Deixa eu puxar por aqui então. Biana, querida, bem-vinda, Biana. Quanto tempo? Então, sem som? Tá sem som, gente? Oi. Estou Tudo sem bem? som? Olá! Te ouço muito Me bem. ouve, Henrique? Você me ouve? Então beleza. Aqui uma menina falou que estava sem Tudo som. bem? E aí, meu Como é que jovem, tá? que bom receber você aqui. Você não Eu lembra de mim, mas eu imagino. te Eu vi fiquei muito sabendo, pequenininho. cara. Fiquei sabendo que, inclusive, você foi até para Nova York, né, com a minha mãe. Fui com Roberta para Nova York em 2000. 2000? É, 2000. Olha, Fui para Búzios. Vi você e Gustavo legal, aprontando legal. horrores, assim, mas... E, cara, e que bacana ver você, um homem, né, um jovem rapaz, bombando na novela, Vai na Fé. Que quando eu vi que o Roberto mandou, você não sabe quem é que vai estar em Vai na Fé. Henrique, aí trava tudo, né? Porque cria expectativa, eu Sim. vou ter que dizer o que eu penso, o que eu faço se o menino for ruim pra caramba. Mas que surpresa maravilhosa, Henrique. Como está esse momento seu em Vai na Fé? Você já tem uma trajetória no teatro bacana, que a gente já sabe, quem já leu matéria sobre você sabe, Cara, com mas é certeza. diferente, né? Cara, tá sendo uma viagem, assim, porque são muitas questões, assim, positivas e negativas e novas, né? Tudo é muito novo para mim, assim. Eu fiquei meio assustado quando eu entrei, assim, na Globo, entendendo aquele ambiente, né? E as relações e tudo. Mas desde a preparação, assim, a gente teve um mês de preparação, né? Com a Cristina Moura, inclusive maravilhosa. Me ajudou muito, assim, foi uma grande parceira. E desde aquele momento eu falei, cara, eu vou levar isso aqui como uma escola mesmo, assim. Eu tinha o Tablado, né, que foi a minha escola de teatro a vida toda, assim, eu fiquei no Tablado 8 anos fazendo teatro e, enfim, só fazendo teatro, né, assim, eu não tinha contato com audiovisual. E a televisão era uma coisa que eu rejeitei por muito tempo, sabe? Eu rejeitei, mesmo sendo noveleiro, né? É louco isso, mas eu fui noveleiro, assim, moleque, né? Comecei vendo Paraíso Tropical, sei lá, acho que é 2008, 2009, não sei. E Por fui aí. muito noveleiro, só que aí quando eu entrei no teatro, a paixão foi tão grande pelo teatro que eu falei, não quero trabalhar com televisão, tudo muito industrial, né? Assim, muitos capítulos, deve ser um trabalho muito, né? Eu achava que não era muito a minha cara. E quando eu entrei, quando eu comecei a gravar, cara, foi uma paixão, assim, porque eu falei, isso tem o lado do teatro para mim muito forte, assim. Inclusive, quando eu tento comparar a televisão mais com o cinema ou com o teatro, eu acho ela mais teatral, assim, porque ela te faz jogar com o que tem ali no momento, sabe? Às vezes com as cenas e as propostas que você traz pro diretor, é como se fosse um ensaio, só que sempre valendo, né? Porque você tem que gravar muita coisa. Mas isso está sendo incrível, assim, cara, porque claro que tem uma exaustão muito grande, se eu disser que não tem... Exatamente. É um É a ritmo primeira industrial novela, né, gigante. também, assim, né? Você acaba ficando meio sugado, assim,
eu tenho que lembrar para mim que existe vida social, existem outras prioridades também, porque quando eu estou num trabalho, eu me jogo muito assim de cabeça, assim, eu estudo muito, me dedico muito ao que eu estou fazendo, então tem sim uma exaustão, mas acima de tudo uma euforia assim de estar lá, sabe? Uma coisa de eu falo para todo mundo assim, eu tenho muita fome desse formato assim, né? De descobrir como estar melhor em cena e como jogar mais e como ficar mais confortável com a equipe, com as pessoas que estão lá, assim. Então, eu tô me sentindo um esfomeado mesmo, assim, essa fome de iniciante, né? Assim, de querer fazer esse personagem com o maior amor do mundo e que venham outros, né? Que venham outras oportunidades também, que seja realmente um começo. Eu sempre fui muito autocrítico, né? Assim, eu me sabotei muito tempo na minha vida, assim, sabe? Como artista, mesmo gostando do que eu fazia e sentindo que tinha por que fazer aquilo, eu sempre... E pela primeira vez na novela, foi a vez que eu consegui me enxergar fazendo uma coisa assim, né? Na TV. Agora, foi Muito, muito, difícil cara. se ver a Muito. Eu conto para primeira as pessoas que vez? é engraçado porque a Renata Sorrah, né? Enfim, deve ter 40 anos de televisão, não sei, uma ídola monstra, né? Assim, sou muito fã dela. Ela teve um papo comigo assim de que ela fica nervosíssima para se ver até hoje, assim, mas vê tudo, porque é muito importante ver. E ela me passou isso assim de que é importante ver o nosso trabalho, sabe? E eu comecei a conciliar isso, assim, comecei a conseguir me enxergar como parte de um coletivo. Eu acho que isso está sendo mais incrível, cara. O coletivo de Vai na Fé é muito, muito, muito maneiro. Então, quando eu consigo enxergar a novela como um todo e eu como um jogador daqueles tantos, assim, me dá uma tranquilizada maior, sabe? Eu começo a gostar mais do meu trabalho, me enxergar como parte de algo maior. Então, está sendo mais tranquilo agora, assim. Ó, Roberta acabou de mandar uma mensagem aí. Ai, que emoção para esse encontro, meu amor. Você sabe que eu te amo, é para sempre, é para a vida toda. É muito emocionante para mim também, Roberta. Mas olha só, hoje você está confortável se assistindo, mas você é cri-cri. Você olha e fica, por que eu fiz essa cena assim? Por que eu usei essa entonação? Ou você realmente está se aceitando e sabendo que você, naquele momento, Sim. você deu o seu melhor? Cara, essa relação é muito difícil. Inclusive, é um negócio que eu converso muito com as pessoas, assim, porque como a televisão, pelo menos o formato da novela, né, ela te faz se ver como espectador constantemente, né, você vê diferentes cenas. Eu sou uma pessoa que gosta muito desse olhar mais cirúrgico para o trabalho. Tento muito não ser cri-cri, porque eu acho que nós, atores, temos uma tendência a se autocriticar loucamente né, e se jogar para baixo e achar que está tudo horrível, né? Então, uma coisa que eu passei a fazer é ver as cenas que estão no ar e lembrar das condições que eu tinha naquele momento, né? Assim, desde, sei lá, se eu estava morrendo de calor, se eu estava passando mal, se eu estava mal-humorado, se eu estava bem-humorado. Isso é uma coisa que tem sido muito bom, cara, porque eu começo a enxergar como certos tipos de condições que o trabalho te dá, como também driblar, né, coisas que te tiram ali da presença da cena, da concentração, do foco, né, enfim, de estar em cena, né? Então, isso tem sido muito bom. Eu fui muito cri-cri muito tempo da minha vida, assim. Eu me criticava muito, achava tudo horrível. Aí eu via uma coisinha que eu não gostava, podia estar até gostando, mas eu via uma coisinha e eu falava, não, tá tudo horrível, eu não mereço, não era eu, não era para eu estar Eu aqui, não era para eu imagino. ser o Fred. Mas aí foi muito bom, assim, porque eu comecei a ter esse olhar mais cirúrgico num lugar de autoaceitação também, de entender como aquilo me afetou e como eu posso melhorar. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, para nós. É isso. É muito inteligente, exatamente. E sabe quem eu ouvi falando exatamente isso uma vez numa entrevista? A Meryl Streep. Ela dizendo que ela via, o diretor chamava ela para ver uma cena, ela olhava e falava: ai, não, a cena maravilhosa, o diretor encantado. Não, naquela hora você viu que meu olho esquerdo ele fez assim, aí ia fazer de novo. Aí fazia uma cena incrível. Aí acharam que o nariz dela estava muito grande. Aí chegou uma hora que o diretor se emputeceu com ela e falou assim: não, que É, agora eu tenho é, 10 cenas maravilhosas, como é que exatamente. se vira que eu Tem vou horas usar? que a gente precisa aceitar E aí também o que a gente está fazendo. Tem uma é, coisa que falam lá na televisão que é muito importante, é você aceitar o foi cena, que é a frase que o diretor diz quando acabou a cena, né? Assim, que ele está satisfeito e gravou tudo que ele precisava gravar. Que você não pode ir para... Eu no começo, né, as primeiras semanas eu voltava para casa com a cabeça, né, assim,
a mil, A pensando mil. tudo que eu podia ter feito diferente e tal. E aí eu fui vivendo e fui entendendo que é isso, cara. Foi cena, foi dia. E aí, vendo no ar, com a edição, com tudo montado, com tudo, né, ali pronto, você consegue criar uma opinião sobre isso. Então, tem sido mais tranquilo. Eu estou bem feliz com o trabalho. Assim, a resposta do público está sendo, eu estou achando incrível. Assim, tanto as críticas quanto os elogios, tudo. Assim, tudo a afetação que as pessoas estão tendo assim com a novela, com a trajetória do Uhum. Fred, está sendo incrível assim de ver. Não, e você assim, você deu um. Vou chamar de sorte, que é a palavra que me ocorre agora. Que você entrou numa novela da Rosane Svartman. Cara, talvez também por ser uma mulher de Sim, cinema, por ser uma diretora, uma roteirista, sim, ela tem um borogodó ali que não é nem melhor nem sim. pior do que ninguém, mas é um borogodó que é só dela. Que eu brinco, a pessoa fala, Jorge, você está gostando de assistir Vai na Fé? Eu brinco e falo, gente, mas eu não assisto Vai na Fé, eu vivo Vai na Fé. Porque é uma novela que é próxima da gente, Sim. pode ter aquele núcleo louco, né, da casa lá de Luiz Lorenzo, mas que você pensa que é louco, mas você pensa assim, você não foi para ir para Araruama, não tinha uma sua família, não era meio perturbada assim, Sim, porque são personagens muito humanos, né? Mesmo um Theo com a loucura dele, sim. ele também tem traço de humanidade, bem da loucura dele. E você entrou nessa novela que tem esse texto que é muito presente no nosso dia a dia, é um texto diferenciado, ela tem uma direção incrível também. Então, tudo isso eu acho que ajuda Com na hora certeza, dessa com certeza. construção. Cara, eu conheci a Rosane já antes desse projeto, não tinha tido a oportunidade de trabalhar com ela, assim, mas eu já era fã dela, assim, da forma como ela trabalhava com a televisão e principalmente da forma como ela enxerga o fenômeno da teledramaturgia, assim, que é exatamente isso que você está falando, assim, Hum. de que é uma coisa que eu acredito muito e que eu acho que naquela época adolescente, quando eu dizia que eu não queria trabalhar com televisão, eu caí no conto de muitas pessoas que às vezes fazem só teatro, de achar que televisão é uma coisa menor, que tem uma qualidade artística mais baixa do que o teatro, ou do que o cinema, e não sei o que não é tão profundo. E isso é a maior mentira que existe, porque a televisão, pelo contrário, o Brasil ele é um país que tem esse fenômeno, né, da teledramaturgia e de comover a nação através de uma história que está na TV aberta. E quando eu entendi isso, e que a Rosane é uma craque nisso, assim, de saber ler o É, tempo em que ela está vivendo, e que é óbvio, existe uma equipe maravilhosa por trás da Rosane também, Renata Correia, Renata Sofia, Pedro Alvarenga, Fabrício Santiago, uma galera maravilhosa que está antenada com isso e que sabe criar uma dramaturgia e personagens, que eu acho que isso que é o mais importante, assim, a forma como ela consegue criar personagens que são humanos, que vão ter muitos lados negativos e lados positivos, só que não vão ser uma coisa só. Eu acho que isso é o mais incrível, assim, é entender que todos os personagens podem ter um arco porque são complexos e têm caminhos para seguirem e não são uma coisa ou outra, né? O Fred não é só um playboy, nem um cara só maneiro, ele tem as suas questões, é, tem as suas qualidades, né? Ele é fiel também, ele é muito, tem uma sensibilidade nele, mas é o que é estúpido quase, né? Assim, é uma coisa, é. um jovem homem pode ser, né? Assim, por coisas, enfim, do coração, da cabeça. E eu acho que a Rosane tem isso com todos os personagens. Então tá sendo incrível ver a construção dos núcleos com tanta possibilidade. Eu acho incrível quando as pessoas fazem teorias de conspiração, né? Isso na novela é uma constante. Mas em Vai na Fé é incrível, porque são tantas opções, né? As pessoas duvidam dos mocinhos, as pessoas acreditam nos vilões, gostam de É. amar os vilões. Então, assim, é muito bom você ver que não existe muito não existe um diário ali, um mapa, né, para seguir. Não existe uma previsibilidade muito fácil. Eu acho É. que isso é Ninguém exatamente está Exatamente. É o algemado com acerto nada da ali, né? dramaturgia, isso, assim, da novela. É você não conseguir É. prever o que vai acontecer. Não, e o seu personagem especificamente foi muito interessante. Veio o primeiro capítulo, e começou o primeiro capítulo, aí você apareceu, esse Fred vai ser vilãozinho, esse Fred vai ser um porre. Aí no meio do capítulo, ele já estava super legal, interagindo lá. A amizade dele com o personagem do Caio Magnente, Uhum. o Rafa, também é muito bonita. A Sim, relação, que pessoas tão diferentes, mas que nutrem uma amizade. É ele que leva, muitas vezes, é ele que é a âncora, é o esteio, é o apoio que o Rafa tem. E aí é esse personagem que vai numa onda
bunda o tempo inteiro. Eu imagino você pegando. O que vem? Fred vai estar legal ou o Fred vai estar Cara, chatão? é uma loucura É isso, maravilhoso mas eu isso. acho que isso é o que eu mais gosto de ver. Assim, por exemplo, o Twitter era um lugar que eu não habitava antes. Inclusive, você perguntou sobre essa coisa das redes. Assim, eu sempre fui péssimo com rede social. Sempre, assim. Nunca tive essa facilidade de botar a minha cara e gravar coisas e tal. Nunca tive uma alma de influencer, né? Como a gente diz. Então, viver o Fred com todas essas complexidades, tirando só o Fred, assim, mas eu acho que é isso, assim, de entender que é um playboy, né, que nasce num berço de ouro, vive uma faculdade de direito e que tem todas essas questões por ter nascido num berço de ouro, né, por ter sido privilegiado. Então ele vive e usufrui dos privilégios dele com tudo que ele pode, né? Assim, ele não vê problema na vida, né? Assim, porque realmente ele é muito privilegiado. Só que eu acho que essa é a questão, assim, quando eu vi no começo da novela que a galera dividiu opiniões sobre o personagem nesse sentido, eu achei incrível, porque eu falei, e era isso que eu queria. Eu conversava isso muito com a Cris Moura, assim. O que eu mais tinha medo e que eu tava apavorado para esse começo de novela e da galera meio que é aquela primeira imagem, né, do personagem, assim, da galera cair em uma das duas coisas, só que mais na imagem do playboy, né, escroto, que vai ser um boy lixo, que não sei o quê, que não tem valor nenhum, porque acaba ficando até chato, né? A galera não quer mais ver isso constantemente na tela. Então, quando eu vi que a galera enxergou esse lado dele complicado, por exemplo, quando ele tem a coisa lá com o Yuri, né, no bar, que o Yuri sai do bar e acaba sendo preso, a galera caiu em cima dele, assim, o quão babaca ele foi, só que ao mesmo tempo viram ali também a sensibilidade dele, né, depois, assim, e o lado dele amigo também com o Rafa, que é o Caio Manhente, né, que é um parceiro de cena incrível, que está fazendo um trabalho maravilhoso também, dificílimo, e eu acho que é incrível mostrar também como o Fred, mesmo sendo esse estúpido muitas vezes, ele também tem esse lado sensível de querer cuidar do amigo, de ser fiel às pessoas que estão ali fortalecendo ele, de ter um lado comunicativo muito grande, assim, sabe, simpático. Ele tem um lado simpático. Mas agora, que é esse Tem. lugar do Não, o Fred é um parceiro na bacana. charada, que a galera ficou muito inflamada. E é louco que a galera, quando viu que começou a entrar esse plot, eu vi uma galera falando, gente, o que aconteceu com o Fred? Não sei o quê, como a Rosane pôde fazer isso. E aí eu vi outra galera comentando, que é uma coisa que eu concordo, que é, gente, esse é o Fred. Esse é o personagem. Ele é um personagem que vai ser, numa semana incrível e super amigo, você vai ver uma sensibilidade nele, né, e tudo. E em outra você vai falar, cara, o que que tá acontecendo? O que que tá passando na cabeça desse cara, entendeu? Desse jovem que entrou nessa pira de masculinidade tóxica, entendeu? Depois de um pé na bunda, né? Depois de um, não um pé na bunda, mas assim, um namoro que não deu certo, né? Então assim, ele tá com o ego ferido, que é uma coisa clássica de alguém que tem a masculinidade frágil, né? E ele tá jogando todo esse ódio, né, em cima das mulheres e dessa crença errada sobre o feminismo nesse canal, né? E tendo ainda por cima esse desfile egóico de ser um novo influencer, né? Que era o que ele tanto criticava na Giga, né? Então, cara, é engraçado porque são cenas muito difíceis de gravar, porque eu falando, assim, é uma coisa que as pessoas me olham, às vezes eu vejo os figurantes me olhando, fazendo aquilo e tal, e eu no começo eu ficava, gente, essas pessoas acham que eu sou maluco, essas pessoas acham que eu sou assim. Mas aí, cara, quando você percebe que a graça do ofício é justamente essa, assim, eu tenho me desafiado a fazer isso, assim, de entender que fazer um personagem que é muito diferente de você é muito interessante, cara. É um exercício incrível, porque você fala coisas que você nunca falaria na vida e que, mais do que isso, voltando àquela coisa da Rosane, do intuito da novela como um fenômeno gigante nacionalmente e pedagógico, acima de tudo, eu acho que é isso, é das pessoas olharem o Fred como um reflexo da sociedade. Assim. A gente teve essa coisa louca, que eu acho que é incrível, um acerto também de dramaturgia. A Rosane é completamente alinhada, tanto, enfim, existem muitas coincidências, mas, por exemplo, a gente teve o racismo religioso no Big Brother. Na mesma semana, a gente teve uma cena linda, né, do Benjamin entrando num terreiro, né, desmistificando também toda essa coisa das religiões de matriz africana.
E com o Fred não foi igual, assim, o Fred entrou nessa coisa da macharada e a galera falou, gente, que isso? Não sei o quê. Aí uns achavam que era forçado, outros achavam que o Fred era muito mais legal do que era. Ai, meu Deus, não sei o que, Ana. Só que a verdade é, na mesma semana, aquele coach de masculinidade tóxica, que eu acho que nem preciso mencionar o nome dele, porque é um criminoso, é um, É, é um né? criminoso. Nem É menciona. Eu ia fazer isso, essa ele é um pergunta, mas não ia criminoso, mencionar e o é um nome dele. criminoso, e o perigo tá aí, porque É. ele traz uma, assim, muita gente atrás dele, dos ideais dele. E ele arrasta pessoas É. nisso. Existem seguidores dessas linhas e que gostam de consumir esse tipo de, de mídia, né? Esse tipo de entretenimento, de conteúdo, que não é entretenimento, né? É crime, assim, é uma coisa horrível, né? Não, não. E o mais louco para mim, ao mesmo tempo, de certa forma, mais divertido, é que a Rosane está abordando esse assunto, que é um assunto muito sério, mas com Exatamente. humor, com Exatamente. leveza. A jornada Exatamente. foi divertidíssima, gente. O Kiko também estava inspiradíssimo. Sim. Foi uma coisa com Sim. leveza que você via que ela estava pegando as situações sérias, mas jogando num absurdo que é para Exatamente. alertar, para ser pedagógico, sem ficar uma coisa chata, tediosa. Mas mesmo assim, muita gente em algumas lives que eu estava entrando, ou mensagem que chegava para mim por direct, perguntando assim: ah, você sabe se isso é baseado num tema real? Se você sabe, você pode me dizer qual Que é? Que a pessoa queria se loucura. vincular. Caramba. Então você vê assim que é um Exatamente. É. microcosmo que você tem dentro de uma novela, de uma realidade aqui fora, e que é uma coisa absurda, que atinge as pessoas de maneiras mais diferentes. Gente que se identificou, mesmo naquela situação de absurdo, mas se identificou, e gostaria de fazer igual, até pessoas que tiveram restrição. E isso é maravilhoso, que é a dramaturgia atingindo tudo. E você pega a novela das 9 agora também, eu fiquei impressionado. Porque teve um capítulo em que a menina que está achando que está conversando com uma influencer, na verdade é um Eu vi pedófilo, essa um homem cena. muito mais velho. Aí essa semana, uma garota é sequestrada aqui no Rio, de 12 anos, levada para o Sim, Maranhão, ficava em cativeiro, e ela estava sim, desde os 10 anos conversando com sim. esse cara. É o mesmo É, e é caso isso. Eu acho de que lá, todos os sabe? personagens têm Então esse é. traço de uma identificação realmente com pessoas que a gente conhece na vida, assim, né? Assim, a Clara, que faz a mulher Uhum. do Theo, né? Quantas mulheres não passam por aquilo? O Rafael, né, que é um jovem que está passando por um momento muito difícil, assim, questão de saúde mental. Quantos jovens não passaram por isso ou não estão passando no Brasil de hoje, né? Assim, sobre essas questões. A própria Giga mesmo, né? Assim, né, com essa ilusão das redes sociais e tudo, e da vida pessoal e da vida nas redes. O trio, né, da faculdade, dos bolsistas, que eu acho linda essa história também, assim, né, de bolsistas entrando numa faculdade, entendeu? Sendo pretos e, enfim, que são bolsistas, assim, quantas identificações não existem, né, com pessoas da vida real? Eu acho que isso é incrível. E o Fred, eu acho que é a mesma coisa. Óbvio que existem ali alegorias, né, enfim, coisas que são para dramaturgia, né, para serem engraçadas, mas é cômico porque é trágico, e é trágico porque acontece de fato na vida, né? É isso. Exatamente. Exatamente. E nesse momento atual, pelo menos até ontem ou anteontem, o Fred está se envolvendo num triângulo amoroso. Já deu uns beijos lá na Bia, que é a Flora Camolese, Sim, namorada do sim, mas... personagem do Marcos Veras. E eu já vi que ele vai se envolver em mais confusão ali por conta disso. Mas, por outro lado, eu quero que você fale sobre isso também. Mas, por outro lado, causou um terremoto na internet, porque não sei de onde saiu aquela história de que o Fred seria par romântico do Yuri, personagem de João Paulo Campos, e Sim. as pessoas estão magoadíssimas. Então, o que você pode dizer para aplacar? Aqui na live, inclusive, já tem Freuri, já tem Cara, chip. e essa história, assim, foi muito legal, engraçada e louca ao mesmo tempo, porque foi desde o primeiro capítulo, assim. A gente viu o primeiro capítulo com o elenco todo, né, na festa, e eu até fiz um vídeo com o Jean, assim, a gente nem sabia que isso estava rolando, mas a gente fez um vídeo, né, com aquele celular rodando e tal, porque eu e o Jean, a gente ficou muito amigo durante o processo, está sendo muito bom contracenar com ele e viver o camarim, viver o processo da novela.
É a primeira novela dele na Globo, mas não é a primeira novela dele, né? Ele trabalha há muito tempo já com isso. E é incrível a troca que a gente teve. Só que, cara, o que aconteceu foi que nesse primeiro capítulo e no segundo capítulo, e eu acho que isso é interessante também, assim, eu não sei decifrar como o Twitter chegou nesse tipo de chip, né, que eles chamam, assim, como... Mas foi uma coisa da tensão da cena, assim, do olhar que eles tiveram e tudo. E eu achei incrível, porque em algum lugar isso também vai da interpretação de quem está em casa. E não tem como a gente controlar. E eu lembro que na primeira semana, isso, né? na segunda, assim, quando eu vi que a coisa estava tomando uma proporção, eu falei com os roteiristas falando, gente, se eu fiz alguma coisa errada, me desculpa, porque eu fiz as falas que estavam no texto. Será que foi uma coisa de uma expressão que eu fiz? Ou de um trejeito, alguma coisa? Não era para ser isso. E todo mundo me tranquilizou muito. Falou, Henrique, relaxa, você tá mandando super bem. Isso vai acontecer, entendeu? O Twitter é assim também. A galera gosta de shippar casais, né, possíveis e tal. Mas eu achei incrível, porque também, numa questão de trabalho, nessa questão de atuação, cara, foi muito bom para mim e pro Jean, assim, sentir que a galera criou um afeto pelos dois personagens. E eu acho que para mim, como Fred, eu tava mais com medo ainda, porque eu acho que o Jean, nesse começo, ele já tinha uma sequência muito difícil. A gente conversava muito sobre isso, né? Porque já nos primeiros capítulos ele já era preso e tinha cenas super difíceis, super sensíveis, assim, né? Tanto indo para a prisão e voltando da prisão, né? Eram cenas muito sensíveis. Mas o Fred, ele era esse playboy, né? Assim, playboy babaca, a princípio, que fazia já, né, essa merda, né? Enfim, de ser meio escroto, né? Com o Yuri no bar. E ele ia embora. Só que da galera ver uma sensibilidade no Fred, tanto nessa hora quanto depois, em querer se redimir, porque que realmente queria se redimir. Ele se sentiu culpado. Entendeu? Então, ver que a galera sentiu essa sensibilização do personagem foi uma coisa incrível, cara. E aí depois eu vi que, óbvio, né? A galera virou uma família freúria, assim, no Twitter, que eu me divirto muito. Eu e o Jean, a gente se diverte muito, cara, de ver a galera fazendo meme, fazendo, né, histórias por fora do roteiro, né? De como esse encontro se daria, de como aconteceria. Eu não recebi nada disso ainda. Então, assim, é uma coisa que não existe, que se rolar, se for para acontecer, a gente vai fazer e vai ser incrível, entendeu? Vai ser com o maior amor do mundo, mas aí fica a critério do roteiro. A gente está só fazendo, entendeu? A gente está só interpretando os personagens e dando o maior amor e a fé cênica que eles merecem, sabe? Mas eu acho que isso surgiu muito agora nessas 2 últimas semanas por conta dessa jornada, de uma charada, que eu acho que bateu muito na gente também. Foi o que você falou, é quem tem masculinidade frágil, que precisa ficar o tempo inteiro comprovando macho, é macho, aquela cena que o Fred estava gritando, macho, macho. Exatamente isso. Eu acho que veio muito disso. Será que ele não está escondendo, né, não só a masculinidade frágil, mas uma tendência para um relacionamento homoafetivo com esse canal, com esse... Eu acho que pode ter dado essa dúvida muito em cima. Eu não vi momento, eu, enquanto público da novela, eu não vi momento nenhum uma brecha para ligar vocês, a não ser assim, essa questão do arrependimento, que o Fred se arrependia, tentou ajudar, tirar o grão da cabeça, mas também mantinha uma distância. Ele estava perto, mas estava longe. O Yuri completamente apaixonado pela Jennifer. Eu não vi um momento assim, uma troca de olhar, nada. Eu falei, será que eu perdi esse capítulo? Não, mas isso que foi engraçado também. Mas também, não depois acho. dessa chipada, né, que rolou desde o primeiro capítulo, qualquer interaçãozinha entre Fred e Yuri virava uma... E eu achava isso incrível também. Eu me divirto muito em ver a galera. Qualquer troca de olhares que eu tinha com o Yuri em cena, ou qualquer... Eu sei lá, eu tenho uma hora que eu vou falar com ele lá na mesa, aí eu passo a mão no ombro, assim, meio que te dou uma passada. A galera achou que aquilo era a maior demonstração de amor do mundo. E eu acho isso incrível, cara. Eu não fico achando que a galera tá entendendo errado, porque eu acho que tu não entende e torce pelo que quiser, e é isso. Faz parte do jogo pra caramba. Não, eu acho
eu acho que qualquer saída que der para o Fred, essa questão que a gente vai falar daqui a pouquinho desse triângulo amoroso, ou ele cair na real e ver que essa masculinidade tóxica, na verdade, não tem nada a ver. Eu acho que qualquer caminho que o seu personagem possa ter ali é bacana. Um possível relacionamento com o Yuri. Shipparam também, durante um tempo, o Fred Sim. com o Rafa, que talvez Sim. essa carência toda do Rafa seria uma paixão recolhida pelo Fred. Ou seja, o Fred está bombando, Sim, né? eu vi Todos isso querem também. o Fred. Tem sempre um chip para o Fred. É. Fred já pegou a Kate, já namorou a Giga, foi chipado com o Rafa e com o Yuri, tá pegando agora a Bia, Tá, o Fred tá solto cara, na o pista, né? Frederico, ele realmente ele tem ele tem ali essa coisa, né? É, ele tem um borogodó, eu Borogodó. acho que não é só um borogodó, assim, ele tem uma relação com a sexualidade mesmo, assim, e de como tratar essa coisa, que é uma coisa também que eu acho que é isso, assim, é da faculdade, né? Eu conversando com a Renata Sofia, ela fala muito isso, gente, ai, às vezes meu desejo é que vocês todos se peguem, não sei o quê, né? Porque isso é uma realidade da faculdade, né? Assim, as pessoas estão ali com os hormônios bombando e tal, e ele ali, né, calouro, né? Ele não entrou como calouro, ele já era da faculdade, ele é líder do DCE, né? Então ele tem toda essa posição dentro da faculdade. E ele sabe que tem, e ele joga com isso também. Eu acho isso incrível, sabe? Ele tem também um lugar egocêntrico interessante de atuar um personagem que tem essa pompa toda, né? De se achar o cara lindo e tal, e que, sabe, tem o poder de fazer as coisas. Isso é incrível também, porque você vê também o lado ridículo e o lado legal da coisa, né? É. Ah, mas isso é o mais gostoso para mim, é o mais gostoso. Agora, o que você pode dizer desse romance que começou? Ela já não foi nem tão difícil assim conseguir aquele Cara, beijo, né? Ou tem seja, uma ela já tá de coisa saco que cheio eu cima falei também. isso lá no Twitter, que foi uma coisa muito louca de ver a primeira cena que a gente gravou, porque a Flora Camolese, que faz a Bia, né, a atriz, ela é minha melhor amiga na vida, né? A gente é muito amigo, a gente estuda desde muito novo junto, estudei há alguns anos, e a gente fez a série da Leandra, né, no Globoplay Do juntos. Então, Globoplay. a gente já é muito próximo, né? A gente entrou quase como, assim, parceiros se segurando a mão de, tipo, vamos lá fazer a nossa primeira novela, sabe? Vamos dar força. Se um começar a cair, vamos ajudar e tal. Então, quando a gente viu que, né, essas cenas apareceram no roteiro, a gente falou, cara, que loucura, né? Mas que legal, assim, de gravar isso. E também porque a gente não imaginava, né, que esses dois caminhos dos dois personagens iam se encontrar, principalmente pela Bia ser comprometida com o Simas, que é um cara que, né, o Fred, teoricamente, ele tem também um respeito, tem uma amizade por ser um grande frequentador do bar. Né? E só que, cara, foi incrível gravar, porque a gente é muito amigo, a gente é muito parceiro, a gente se divertia fazendo as cenas, sabe? Essa coisa dessa azaração, porque também tem isso, né? O Fred, ele voltou do retiro, né, se apossando, calibrado Ah, é nesse calibrado, né? do animal espiritual dele, né? E conectado com. Exato, E Lu e conectado Lorenzo assim, também montaram. Exatamente. Funcionou Então, a jornada. é engraçado, porque ao mesmo tempo ele não tem. É isso, também é uma falha de caráter dele, mas ele tá pouco se lixando se o Simas, entendeu? Vai ver, vai descobrir ou não vai. Ele tá querendo beijar na boca mesmo, entendeu? E sabe, tava ali de passagem no escritório, foi fazer um. Né, pode até ter sido um caô, foi fazer um teste ali, né? Fazer uma entrevista de emprego pro estágio, e aí entrou ali e arrancou um beijo mesmo, sabe? É uma coisa que é do personagem, sabe? Mas é isso, assim, para esperar daqui para frente, cara, ainda vai ter coisa aí, entendeu? Vai ter coisa aí, porque é isso. Quando existe um casal. É isso que eu ia te perguntar. Quando Isso tem um quando desenrolar existe um ainda, né? Não foi casal uma e coisa só entra de um momento. terceiro, né? Sempre tem alguma coisa para acontecer. Não, e tem sempre um pé lá com a Giga, Sim, né? É uma coisa sim. impressionante. Ele briga, larga, não sei o quê, mas vira e mexe e tal. Teve uma cena outro dia muito engraçada dela, uma influência badalada, ele mostrando o canal dele. Olha, meus seguidores, que não para de crescer. E deixa ela Sim, falar. Tem sempre sim. uma relação de amor e ódio, Total, de e eu gato e acho que é rato isso, lá assim, com é a uma Giga, coisa né? também dessa masculinidade frágil dele,
mas que é um lugar total desse ego ferido, desse moleque, né? Assim, que se acha o dono do mundo e do nada a garota que ele amava, né? Desde a época do colégio, né? Tipo, caga na cabeça dele, assim, né? Tipo, não quer saber mais do celular, quer saber mais da rede social do que de viver a vida. E ele é um cara que também mostra essa sensibilidade dele, né? De que ele quer o olho no olho, ele quer estar ali. Só que aí, né? Depois ele fica tão doído com isso que a virada dele é muito brusca, porque ele realmente ficou muito machucado, assim, ele ficou muito ferido nesse lugar. Então, mesmo depois de não estar mais vinculado a ela, tudo que ele faz tem uma ponta de querer afetar, de querer mostrar para ela, olha como eu estou seguindo, olha como eu estou melhor que você, ou olha como eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? E ela, em algum lugar também, né? Assim, ela sentiu isso, porque no lugar dela é isso, ela é a influencer maravilhosa, né? Que dona das redes sociais, que aí ele foi lá e terminou com ela, né? Talvez ela nunca tinha, né, recebido assim essa informação de Pé no fiofone. Não, e tem uma coisa assim, ao menos a vida dele, você vê que ele tenta botar para frente. Ela não. Ela tá empacada ainda no Fred. Não sei o que vai acontecer daqui em diante. Você vê que ela não consegue. Ela tá lá, ela tá monitorando, ela não quer, não olha, mas ela tá monitorando. Agora, assim, você era para ter estreado, na verdade, na TV, em Malhação, Eu Sim. Quero Ser Feliz, dos irmãos Carvalho. Era uma produção que a gente estava com muita expectativa, né? Que são dois talentos gigantes. Acabou sendo cancelada. Tinha também um boato de que seria talvez produzida pelo Globoplay. Não sei se isso acabou também. Se você tem alguma Não, notícia a disso? gente Se gravou foi a encerrada série, mesmo. deve sair esse ano. A gente não tem uma. Não, não, não. Ah, Estou não. falando Malhação, Eu Sim, Quero a Ser gente ia Feliz. estrear, Você ia só que houve estrear. cancelamento, né? E aí. Não, aí cancelou, mas depois veio Ah, uma notícia que talvez virasse uma série não para o fiquei Globoplay. sabendo. Não Isso não fiquei foi. sabendo. Realmente foi muito Não triste, né, foi. o cancelamento. Assim. Era um projeto que É, todo mundo estava muito afim de fazer, né? E a gente acreditava muito no projeto também, né? Ele tinha essa característica também que eu acho que Vai na Fé está trazendo de uma forma linda, né? Da diversidade, né? Da diversidade e representatividade, e de representatividade, contar né? essas histórias reais também. E eu acho que no lugar da Malhação era interessante também para a gente porque era uma história jovem, né? Então isso comovia muito a gente assim de É, como ia ser um projeto revolucionário é, sendo nesse formato é. jovem, mas acabou não rolando, mas serviu para muitas coisas. Acho que a primeira foi de conhecer pessoas. Eu conheci amigos mesmo da profissão, como o Gucci, que está entrando agora para gravar com a gente, o Isaac, que faz o Benjamin mais novo, né, no Flashback, viraram grandes amigos e estão comigo nessa jornada agora, né? Assim, você vê que a gente sofreu uma tristeza de achar que não ia rolar, mas agora a gente está Um- surfando nessa onda junto, está sendo incrível. Mas também serviu de Não, conhecer o Paulo Silvestrini, né, e a Patrícia Rache, né, que a Patrícia Rache, sim, produtora claro. de elenco. Não, nada Exatamente. por acaso, Então né? Nada, eu acho que nada foi acontece por bom, acaso, assim, tudo tem motivo. Mas uma coisa que eu acho curiosa é que Malhação sempre teve uma estrutura muito particular, virava quase uma família, quase que uma colônia, né, de pessoas, daquela grupo jovem, e que, na verdade, vocês têm isso sim, em Vai na Fé. O núcleo ali da universidade, pelo menos eu assistindo de sim. lado, me lembra muito Sim, como se fosse uma malhação sim, dentro de Vai na Fé. Eu vejo também muitos stories de todos os atores. sim, Passa muito assim a união de vocês, a disponibilidade, a amizade que vocês parecem ter sim, construído lá dentro. Me lembra muito aquele clima que eu via durante a minha vida inteira sim, cobrindo isso em Malhação. Então, acho que de certa forma, e também sempre carregando temas importantes, temas relevantes, temas. Malhação sempre carregou essas bandeiras também, e você está sim, vivendo isso. Então, acho que de uma certa forma você faz a sua primeira novela, mas com um sinto, clima. Não sei se você sente isso, não? sinto, Isso já passou para você? sinto sim. Eu acho que, cara, tem uma coisa que gravar com essa galera, né? A gente chama a turma do ICAS, né? Da faculdade. A gente realmente formou uma família ali porque os nossos anseios e os nossos desejos, as nossas angústias são próprias de gente que está passando por essa fase, né? Assim, da vida, no sentido da idade, né? A gente, todo mundo ali tem mais ou menos a mesma idade.
Mas a gente começou a dividir tanto os anseios, as questões, os desejos, né? Começou a ficar amigo quando a gente percebeu que a gente estava entrando num barco disso, assim, a gente não existe mais a Malhação, então não existe mais essa faixa de horário na TV aberta em que o público vai ter acesso a uma história jovem, uma narrativa jovem. Então, de repente, caiu na nossa mão uma responsabilidade, mais que uma responsabilidade, assim, né? Um privilégio, né? De viver isso e de contar essas histórias, assim, né? Contar essas histórias com essa temática também jovem, com essa linguagem, com essa coisa também de... E a gente sentiu isso desde o primeiro momento que a gente se encontrou todo mundo na preparação, que a gente olhava um no olho do outro e a gente falou, cara, para ficar bom na tela, a gente precisa ter alguma coisa aqui fora. A gente não pode fingir que a gente vai chegar ali na hora da ação e a gente vai fingir que a gente se gosta e não sei o que. A gente precisa ter essa camada afetiva por fora, sabe? E foi muito incrível, porque aí a gente começava a marcar de sair, aí a gente ficava conversando no camarim, né? A gente ficava fazendo piadas junto, a gente ficava fofocando sobre as mil coisas, né? De estar entrando naquele ambiente da Globo, aí de repente viu uma pessoa que a gente admirava, ou uma pessoa que a gente achava maravilhosa, a gente ficava fofocando. Então, assim, foi incrível, cara, foi incrível. E tá sendo incrível, assim, estar acompanhado dessa galera, porque também é uma galera que é isso, assim, quando eu vejo que a galera fala, é o núcleo jovem, é sim um núcleo jovem, né? Tem essa energia de malhação, mas somos muito diversos dentro desse grupo, assim. E histórias muito diferentes, assim, né? Eu e Clarinha, por exemplo, a gente fez teatro a vida toda, nunca fizemos uma televisão. É a primeira novela que a gente faz. O Jean, né? Teve uma carreira... O Jean e a Mel tiveram uma carreira como atriz mirins, atriz e ator mirim, né? Então, também vem dessa história. O Caio Manhente já não é a primeira novela dele, também já vem trabalhando há um tempo. Então, toda essa troca de sabedorias e de conhecimentos e de experiência, pô, tá sendo um privilégio incrível, sabe? Além de criar uma grande família de amigo mesmo, né? Por escolha, assim, de você trabalhar com gente que você gosta de trabalhar. Acho que isso é um sucesso também. É um dos segredos por trás do sucesso, vai na fé, sabe? Eu acho. Eu acho. Agora, assim, você como noveleiro, falou que você foi um noveleiro raiz durante o período da sua vida, como foi, de repente, você chegar no estúdio e contracenar com a Rita e com o Cirilo? Cara, Eram referências cara, fortes para você? é muito louco. Quando você... Ou você Então, não era mais porque, noveleiro nessa época? por exemplo, o Cirilo, né, o personagem Cirilo, né, eu nunca, É. eu não De vi o Carrossel. Carrossel, mas virou um personagem tão icônico, né? Assim Icônico, como a né? Ritinha, né, da Mel, virou icônica também. Mas a Rita da É. Mel, eu vi, porque eu vi a Avenida Brasil de cabo a rabo, assim. Então, para mim foi muito louco quando eu descobri que a Mel ia ser a Giga do Fred, né? Eu falei, cara, que loucura, porque eu lembro de ter essa sensação e eu, né? Enfim, eu era moleque também, né? Mas eu devia ser, sei lá, pré-adolescente na época da Avenida Brasil, meio pré-adolescente, ele devia ter uns 11 anos, 12. E eu vi a Mel fazendo, e a Mel tinha 7, 8 anos. E eu lembro de ter essa sensação, cara, de comentar com os meus amigos que estavam vendo a Avenida Brasil, que foi uma febre, né, no Brasil inteiro, de eu comentar, gente, essa garota, ela vai longe, né? Essa garota, essa menininha, né? E aí eu vejo hoje, cara, e eu falo, cara, é muito louco. Eu falei isso até outro dia, assim. Mas a Mel, ela me dá uma aula, cara, também, né? Assim, de muitas coisas. Ela é mais nova que eu, né? Mas ela tem uma maturidade artística para trabalhar, que é uma pessoa que trabalha há muito tempo e está acostumada com aquele ecossistema ali, com aquele ambiente do set, da televisão, das relações, de tudo, né? Então, está sendo muito incrível. E o Jean foi o contrário, porque a Mel eu já tinha isso meio tipo, ai, como é que ela vai ser, né? Tipo, será que ela vai ser aberta? E foi incrível. O Jean foi o contrário, a gente já se encontrou, eu encontrei o Jean antes da Mel, antes de saber que a Mel ia ser a Giga. E a gente deu meio que uma estranhada de início, assim, uma estranhada não no lugar de bater de frente, mas a gente não se falava muito, a gente meio se olhava de canto e não sei o quê. Foi só começar a preparação que aí, cara, a gente acessou um pouco, assim, desse lugar que a gente estava meio tímido um com o outro, assim, a gente acessou esse lugar e aí foi incrível, assim, a gente virou muito amigo, virou realmente um parceiro de cena e fora de cena, assim, incrível mesmo, assim, que me dá muitos toques e conselhos também, sabe, sobre ofício, porque já tá nessa há muito tempo, tem uma história totalmente diferente da minha, né, vem de São Paulo, eu sou um moleque do Rio,
Então, assim, a gente tem trocas sobre os nossos mundos muito interessantes. É muito bom ficar passando tempo conversando com ele, assim. E com a Mel também, assim, tem sido parceiros incríveis. Mas o que você pode contar para mim sobre A Vida pela Frente, que foi dirigida pela Leandra Leal Uhum. e pelo Bruno Safadi. Safadi. É Safadi ou Safadi? Safadi. Ó, nenhum dos dois. Safadi. Conta aí para mim, tá? A colega de cena dele, a Sim. Flora Camolese, também está no elenco. É o quê? É uma coisa Sim. jovem também? É Cara, misturado? O que você pode falar? É para Globoplay agora, a gente não esse sabe. semestre A gente ainda, não né? sabe direito. A gente sabe que, pelo menos, a Globoplay disse que ia ser esse ano. Então, a gente já ficou feliz que tá no planejamento para esse ano. Mas, É. cara, a Vida pela Frente foi um projeto... Eu não tenho nem... Eu não sei se eu consegui digerir ainda o que foi, porque foi um momento da minha vida muito específico também. Eu achava que eu não ia conseguir mais trabalhar com audiovisual, que o meu negócio era teatro mesmo. E aí teve esse teste. Eu conheci a Leandra, conheci o Bruno. A gente entrou numa preparação. Nessa preparação, eu descobri ainda que eu ia ter amigos no elenco, né? A Flora e a Nina Tonsik, que é muito minha amiga também, fez Quanto Mais Vida Melhor há pouco tempo. Ela é uma das minhas melhores amigas também. Então, Maravilhoso. tá com elas foi muito incrível. E elas fazem uma das protagonistas dessa história. Cara, A Vida pela Frente é uma história jovem. E eu acho que o que foi mais incrível, pelo menos que me fascinou lendo o roteiro assim, e conversando sobre o projeto, que era um projeto de muito tempo já da Leandra com a Rita Toledo e com a Carol Benjamin, né, que são amigas de infância e são da DASA, produtora DASA, que fez a série junto com a Globoplay. E é uma história jovem que se passa nos anos 90, né, na adolescência delas. E é uma história jovem, cara, que é um pouco daquela coisa que a gente fica falando muito, assim, nós jovens, sempre, e é um debate, acho que há mais de 30, 40 anos, de como o jovem quer ser retratado, né, na dramaturgia, em séries e na televisão. Eu acho que a Malhação, inclusive, foi um grande serviço, mas em muitos lugares também foi um desserviço, assim, nessa forma como o jovem se enxerga, porque tinham muitas barreiras, né, pelo horário, pela linguagem, por ser um lançamento de jovens atores. Então, essa foi uma experiência que a gente está tendo do futuro da dramaturgia brasileira, que foi ver uma história ali muito potente, muito profunda, muito densa, e levando a sério os dramas de um jovem, sabe? Que é uma coisa que a gente vê no streaming, né? A gente vê no mundo acontecendo assim, séries jovens e com atores jovens fazendo que são muito comoventes, que são tão boas quanto séries que a gente considera adultas, né? Porque a gente às vezes fica com essa noção de que uma coisa jovem é menor, não é tão profunda, não é tão densa. Sim, E A Vida pela sim. Frente, cara, foi uma história que comoveu todo mundo que leu, sabe? E eu acho que quando sair vai ser um golaço, assim, tanto de linguagem, tanto em questão dos atores. Os atores que estão fazendo são muito bons. Mas é isso, em questão do pouquíssimo que eu posso falar, é isso. É uma história passada nos anos 90, né, no terceiro ano de escola, né, de uma escola de classe média alta do Rio de Janeiro. Um grupo de amigos, né, assim, com as suas questões, com as suas barreiras, com as suas glórias, a dor e delícia de ser um jovem, assim, né? Mas, assim, uma equipe muito sensacional, sabe? A Leandra Leal dirigindo, o Bruno também, incríveis, a equipe. Nossa. Assim, a gente teve um tratamento humano, né, no set, na equipe, que para mim foi minha primeira experiência com câmera, né? Então, eu estava totalmente perdido, apavorado, pensando que eu estava, entendeu? É, As marcações também, né? Você exatamente. nem se toca que É são isso, tão meu personagem ele é também certinhos. um playboy, mas um playboy totalmente diferente do Fred, assim, um lugar, né, dos anos 90 mesmo, assim, daquela coisa bem, né, cascuda de garoto da Zona Sul e tal, não sei o quê. Mas foi incrível gravar e quando acabou também, quando a gente viu o tamanho da coisa que a gente estava fazendo e tudo que a gente viveu naquele set, assim, foi muito importante para nós como jovens atores, assim, estar se lançando com esse projeto, assim, sabe? Saber que esse foi o meu primeiro projeto que eu gravei, não o primeiro projeto que eu... É, na Minha verdade, estreia, foi a assim, isso, estreia isso mesmo, né? foi, cara, foi muito importante, foi muito importante, foi muito afetivo, sabe? Todo mundo ali saiu com muito amor pela equipe, pela história,
por vontade de contar essa história e que as pessoas assistam, né? Que as pessoas falem sobre, né? E que entendam também que as histórias jovens podem ser tratadas com essa densidade, com essa profundidade, com esse tipo de linguagem, assim. Eu acho que dá para inaugurar, não inaugurar porque eu acho que a gente já vem tendo esse movimento, mas assim, vai ser mais uma das obras que a gente vai sentir que está tendo uma mudança, né? De que o jovem realmente está sendo levado a sério e sendo tratado na dramaturgia com todas as densidades e profundidades que essa fase da vida exige, né? E que ela passa, né, para a pessoa. Agora, assim, o que você sentiu da estrutura? É uma minissérie? Claro que a gente tem como falar em segunda temporada, porque depende de muitos fatores. Você acha que tem uma rende outras temporadas ou foi Cara, uma eu vou te história que falar você que fechou nela isso é mesma? puro achismo, né? Porque eu realmente não sei. Mas eu acho que é Sim. uma história muito potente, assim. E abre braços, ao mesmo tempo que a primeira temporada ela se parece autossuficiente na minha visão, assim, ela parece que basta, a história tá ali, mas ela cria tantos braços, né? E até o próprio nome da série, né? Assim, ela traz essa coisa da vida pela frente. Então, é literalmente uma série que conta o que tem para contar, mas eu sinto que, cara, eu acho que a galera vai gostar muito dos personagens que estão ali retratados e da forma como a série da linguagem que a gente colocou ali. Então, acho que, enfim, se rolar uma segunda, terceira temporada, vai ser maravilhoso para todo mundo. Assim, eu estou muito ansioso também para que saia logo e as pessoas digam o que acham, né? E que seja possível isso. Agora, Henrique, até estrear Vai na Fé, acredito eu que você era um rapaz carioca que ia à praia tranquilamente, ia ao shopping tranquilamente, andava pelas ruas do Leblon tranquilamente, ia para Lapa tranquilamente. Você já entrou naquela fase que não dá mais para fazer Não, isso não. totalmente tranquilamente. Você já está naquela fase que as pessoas te batem. De que tamanho isso te traz mais ônus e bônus? Que tamanho isso deve ser maravilhoso, reconhecimento de pessoas chegarem, mas também é um corte muito radical que você vai ter, pode não saber, mas que vai ter nesse momento. E eu quero saber se você está preparado para esse corte. Você chegar na praia, ou a Não, gente em assim, cima de você, sim, você não pode mais coçar, você não sim. pode mais coçar o nariz, vai ter um ângulo, vai parecer que seu dedo está dentro do nariz. Se você estiver andando com a sua mãe, vão dizer: olha, tá namorando uma mulher maravilhosa, mais velha, gata, toda a vida. Sua mãe é maravilhosa, é lindo. Sim, Você sim. sabe que Cara, essa isso vai relação é acontecer uma muito hora, né? louca, porque é isso que você falou, assim, tem os dois lados, né? Assim como tudo na vida, né? Tem um lado que é incrível que está sendo, primeiro, só para deixar claro, não está sendo um assédio louco, assim, eu nunca me senti, não, Gente, o que houve com nunca me as senti meninas desse privado de Brasil? fazer tudo que eu fazia antes, assim, continuo indo para samba, continuo indo para bar, trocar ideia, continuo indo para show, continuo indo para tudo que eu fazia antes, para festa. Faço tudo em lugares públicos. Carnaval, por exemplo. Carnaval agora foi uma experiência incrível para isso, inclusive. Porque não, Foi de óculos? fui eu. Não foi. Porque muita gente falou assim: eu não estou, essa versão de óculos está boa, pede botar na novela. Aí eu É, pensei: o óculos parece ele é outra o Clark pessoa, né? Kent, gente. Ele Não, botou o mas óculos. assim, mas eu acho que é isso, cara. Tem esse lado bom e o lado ruim da coisa, né? Assim, eu amo quando alguém para falar que tá vendo a novela, porque dá uma sensação de, cara, que louco, né? As pessoas estão assistindo e estão se comovendo É e um tipo, prêmio, né? e são pessoas ali que não devem nada para você. Então elas não precisam te elogiar. Elas não precisam falar bem da novela por conveniência, como em muitos casos acontece, né? Com pessoas próximas ou meio próximas, né? Essas pessoas que te param na rua para falar o quanto elas estão gostando do seu personagem ou da novela, é porque elas realmente estão comovidas com o que está acontecendo e querem parar para falar isso. Então, eu paro, falo, se precisa, tiro foto, tudo. Eu até às vezes fico dando mais pano para manga do que as pessoas me permitem. No carnaval foi muito isso. Assim, as pessoas paravam, aí o meu grupo de amigos começava a puxar, vamos. Eu falava, não, peraí, eu quero saber. E aí, tá gostando, não sei o quê. Era sempre essa loucura, assim. Mas, óbvio, tem um lugar também que há de se pensar. E eu acho que eu falei isso até outro dia, assim. Eu tenho duas avós que me colocam muito no lugar, assim. E uma mãe super crítica, ela até comentou aqui. Uma mãe super crítica que também me coloca muito no lugar. Nesse lugar de pé no chão, né? Assim, de cara, a fama ela é quase um contrato com o diabo, assim, né? Então, assim,
Tenha o pé no chão de que a sua vida é a sua vida, os amigos que estavam antes com você, os seus grandes afetos, os seus grandes amores são as pessoas que vão continuar com você, entendeu? E dar valor a eles. E que essa coisa da privação da liberdade, óbvio que é muito chato, isso não aconteceu ainda comigo. Se acontecer, né, a gente vai vendo como trabalhar isso. Mas é isso, assim, de repente você está num lugar e você é mais um, mas não é só mais um, né? E tem essas coisas, assim, né? Mas eu acho que é isso, cara. Eu odiaria sentir que eu tô sendo privado de fazer as coisas que eu amo, né? De ir pro samba, de ir pra uma festa, de encontrar os meus amigos, entendeu? De ir pra rua, de ir pro carnaval, sabe? De viver essas experiências por não querer ser visto. Por não querer passar por uma situação. Não, eu prefiro passar e depois me retratar e falar, olha, gente, estava ali, sei que eu prefiro fazer isso, sabe? Mas é isso, assim, eu acho que é uma... são os dois lados É viver, coisa, né? assim. Eu acho que o mais incrível é sentir que o seu trabalho está sendo reconhecido sem um lado da massagem de ego, assim, o lado do reconhecimento mesmo, assim, de eu estou dedicando tanta energia, tanto tempo, tanto estudo, tanta dedicação, foco para isso, que quando uma pessoa vem e fala que ela está se comovendo com aquilo, é quase como se fala, não, então isso faz sentido eu estar ali fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Então eu fico com essa parte, sabe? Do lado da fama. Ah, que lindo, Henrique. E assim, a gente sabe que é a pontinha do iceberg, você tem uma estrada gigante, muita coisa, muitas vidas para viver com seus personagens. Vai vir cinema, aí, tenho certeza. Entendeu? Você tem uma cara muito cinematográfica. Teatro também, eu não acredito que não vai abandonar. Então, assim, é uma estrada a ser trilhada e a gente vai acompanhar muito de perto. Cara, então, quero te agradecer demais, garoto. Que alegria, que orgulho ver você se tornando... Já é um grande ator, mas evoluindo. Obrigado por ter cedido esse tempo. Obrigado a quem acompanhou. Beto, eu te amo muito, você sabe. Valeu, Jorge. Que precisar, estamos aqui. Pelo papo. Adorei também. Foi muito bom. Quando quiser de novo, estamos aí. Galera, com certeza. A live, de repente, quando estrear a série. Pode deixar. Né? E, galera, a live fica salva, viu? Beijo, gente. Opa, vai na fé daqui a pouco, hein? Vambora. Já. Já. Valeu. Já tá ligado aqui. Tá.